Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do livro O Espírito da Verdade. Foi psicografado pelo Chico, pelo Valdo Vieira, onde tem nos trazido grandes ensinamentos, tem nos trazido grandes, através desses espíritos espíritos de escola, espíritos de alta evolução, tem trazido até nós as mensagens comentando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes eu gostaria de fazer uma referência aos 160 anos do Livro dos Espíritos, que nós estamos comemorando hoje, no dia 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos. Portanto, nós temos uma obra que está dentro das casas espíritas, está dentro do nosso conhecimento, do nosso estudo, e que ela venha fazer parte do nosso coração também, e das nossas ações. Porque os espíritos se deslocaram, porque confiaram no planeta Terra. Confiaram que a doutrina seria um esteio para todos nós. Então, que esse livro faça parte da nossa biblioteca, que ele faça juntamente com a codificação, com o livro dos médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele possa fazer parte da nossa biblioteca e faça parte também das nossas ações, do nosso dia a dia. Gostaria também de fazer uma referência que hoje a Folha Espírita completa 43 anos. No dia 18 de 4 de 1974 foi lançada a primeira edição da Folha Espírita. Então completamos 43 anos. Que ela também possa fazer parte dos nossos corações, porque ela é feita com muito amor. Todos nós aqui sabemos que a diretoria da casa, sempre, na pessoa da doutora Marlene, do Paulo, da Magali, ela sempre fez parte, a divulgação sempre fez parte dos propósitos da diretoria da casa. Trabalhava a divulgação e a caridade junto, através da assistência social, da creche Lar do Alvorecer, que todos nós conhecemos, que todos nós tivemos já a oportunidade de conhecer e temos a oportunidade de trabalhar. Então esses são os dois polos do Grupo Espírita Caibachuta. Além, nós temos a divulgação e nós temos assistência social em todos os seus departamentos. Então, logicamente, a parte doutrinária, que faz parte aqui do grupo, também que nós não podemos esquecer. Mas a referência à Folha Espírita é para fazer com que nós tenhamos um carinho especial por esse jornal, que é feito com muito amor. Quando Paulo, nós tivemos inúmeras oportunidades de conversar com o Paulo, com a doutora Marlene, quando nós começamos a escrever na Folha Espírita, e ela convidou algumas pessoas para escrever, nós sentimos o amor que eles possuem por esse jornal, por esse meio de divulgação. Um grande amor. Ela tinha um grande amor, ela tem um grande amor. A gente tem mania de dizer no passado, mas ela tem um grande amor pela divulgação da doutrina espírita, e no mundo espiritual ela tem se dedicado intensamente também à divulgação. E o Paulo, que foi o nosso mentor, vamos dizer assim, nos últimos anos, dentro da Folha Espírita, trazendo até nós todo o conhecimento do Chico e tudo mais. Então, nós rendemos a nossa homenagem aos 160 anos do Livro dos Espíritos e aos 43 anos da Folha Espírita. E o nosso agradecimento o nosso agradecimento por pertencermos a este grupo e por pertencermos a esta divulgação, que tem tanto amor dentro dela. Isso vocês podem ter certeza. Quando a Folha é preparada, todo momento de preparação da Folha, existe todo um trabalho de pesquisa, um trabalho das pessoas que escrevem, pautas, hoje em dia já são pautas digitais, né? São feitas através da internet, a pauta é feita através da internet,
nós não podemos nos reunir pessoalmente, mas fazemos a pauta via internet, é toda dedicada à divulgação da doutrina espírita. Então, fica aí o nosso agradecimento por pertencermos à Folha Espírita e todo esse trabalho que é feito, acompanhado do mundo espiritual. A aula de hoje, a mensagem de hoje, é de um espírito que tem uma sensibilidade muito grande e que nos convoca a todo momento à prece e ao trabalho voluntário. A prece e a caridade. É uma mensagem de Meimei que nós vamos entender. Se nós formos procurar as mensagens que ela trouxe através de Chico Xavier, nós vamos observar o seguinte, que ela tem uma sensibilidade muito grande, que ela tem um amor muito grande por aqueles que estão aqui na Terra, independente da sua evolução espiritual, e ela nos convoca a todo momento ao trabalho, como ela vai fazer nesse capítulo 17, chamado Crianças Doentes, que se refere ao capítulo 8, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixai vir a mim os pequeninos. Nós temos como exemplo Jesus, quando ele fala, deixai vir a mim os pequeninos. Ele nos convoca a entender a infância, nos convoca a entender os primeiros anos de vida que nós passamos na Terra. Ele não diz que o reino do céu é das crianças, mas ele diz o quê? Nas palavras dele, que o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças. Então ele coloca toda uma responsabilidade sobre aqueles que estão sob a nossa guarda, as crianças. Ele coloca toda a responsabilidade. E Meimei, na mensagem dela, amplia essa responsabilidade. Porque nós não somos só... nós não temos que ter o cuidado e a responsabilidade somente com aqueles que fazem parte do nosso círculo, ou do nosso círculo educacional para quem é professor, ou quem é evangelizador do círculo da evangelização, mas todas as crianças, porque está na infância a terra fértil para receber os ensinamentos e para a evolução espiritual. Essa é a grande sabedoria de Deus. Ele nos coloca... nos manda com as nossas imperfeições para a Terra, num momento de infância, aonde nós temos a oportunidade do quê? De evolução, a oportunidade de evolução espiritual. E cabe àqueles que vão semear, junto a estas crianças, cabe àqueles fazer a semeadura, proporcionar, através dessa semeadura, proporcionar para que as crianças tenham uma evolução espiritual. Que deixem de lado aquelas imperfeições que elas trazem, que todos nós trazemos, e demos vazão a quê? O que nós devemos semear, o que nós devemos regar, vamos dizer assim, com aquelas crianças. Regar a bondade, o amor, dando vazão à evolução espiritual daquele espírito, que nós sabemos que aqui na Terra nós reencarnamos para o resgate das nossas imperfeições. Mas ali, naquele momento, Jesus sabiamente fala, vinde a mim os pequeninos, porque são puros de coração, porque nós nascemos puros de coração, com as nossas tendências, com as nossas dificuldades, com as nossas tendências, com as nossas experiências, as experiências que nós trazemos do mundo espiritual. Mas é ali que nós vamos focar, naqueles primeiros anos de vida. Naqueles primeiros anos onde nós vamos ter a oportunidade de semear o bem e tudo aquilo que possa trazer a evolução espiritual daquele ser que está reencarnando. Então, mais uma vez eu digo, Jesus não disse que o reino do céu é das crianças, mas quem se assemelha às crianças, quem tem o coração puro, e quem conserva o coração puro e evolui espiritualmente com esse coração. E ela diz assim aqui,
a Meimei. Acalentas, crianças doentes, né? Chama o capítulo. Acalentas nos braços o filhinho robusto que o lar te trouxe, e com razão te orgulhas dessa pérola viva. Os dedos lembram flores desabrochando, os olhos trazem fulgurações dos astros, os cabelos recordam estrigas de luz e a boca assemelha-se à concha nacarada, em que teus beijos de ternura desfalecem de amor. Guarda-o de encontro ao peito por tesouro celeste, mas estende mãos compassivas aos pequeninos enfermos que chegam à terra como lírios confundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro ainda vem muito longe. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes, parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico, ou mostram no olhar a profunda tristeza da mente anuviada das densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem. Contudo, Deus, que é a bondade perfeita, nos confia hoje para que a vida amanhã se levante mais bela. Diante, pois, de teu filhinho quinhoado de reconforto, pensa neles. São nossos filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmo. Entretanto, não lhes aguardes rogativas de compaixão, de vez que, por ora, sabem tão somente padecer e chorar. Enternece-te e auxilia-os quanto possas. E cada vez que lhes ofertes a hora de assistência ou migalha de serviço, o leito agasalhante, ou a lata de leite, ou a peça de roupa, ou a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção. Então, o que ela nos... Meimei, né, o Espírito que... O que ela nos convoca? Ela é de uma sensibilidade tão grande, que ela diz assim: você tem o seu filho, você tem aquele que você acalenta nos teus braços, e é justo que você tem que acalentar nos teus braços aquele, mas, e cuidar, porque é da nossa responsabilidade, aqueles que são colocados nas nossas mãos. E nós vimos a semana passada, com a mensagem do André Luiz, que falava sobre educação, nós vimos o quanto é importante a educação espiritual, a educação intelectual e a educação dos sentimentos, que está intimamente ligada à educação espiritual. A educação dos sentimentos faz com que esse espírito que está junto a você, ele tenha uma educação, ele tenha uma evolução espiritual dentro dos padrões dos espíritos elevados, dentro daquilo que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus. Mas ela lembra também de quem? Daqueles que chegam à terra como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento, que muitas vezes estão dentro da nossa casa, porque aqui nós podemos abrir um leque enorme de entendimentos das mensagens de Meimei. Sobretudo nos dias de hoje. Nós pensamos que aqueles que ela se refere, as aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro, mas muitas vezes nós não temos necessariamente dentro dos nossos lares, ou onde nós trabalhamos, no trabalho beneficente, aonde nós trabalhamos, aonde nós vamos procurar o trabalho em benefício do próximo,
nós não temos necessariamente só o mutilado. Nós temos aqueles que sofrem por dentro, aqueles que sofrem questões morais, aqueles que vivem em famílias com grande dificuldade, aqueles que vivem nos meios inóspitos, que vivem no meio da violência, e há aqueles também que vivem nas mutilações, há aqueles que vivem nas dificuldades físicas. Então ela abre um leque grande, que nós devemos abrir os olhos, nossos olhos e os nossos corações para todas essas crianças. Para todas as crianças. Todas devem ser tratadas igualmente. Todas devem ser procuradas. Aquelas que estão dentro dos nossos lares, das nossas casas, dentro das escolas, dentro das creches, dos orfanatos, que nós podemos nos dedicar algum tempo da nossa vida em benefício dessas crianças. Chama a atenção dos pais, quando ela fala dos filhos aqui, que acalenta nos braços, ela não fala em vão. Eu tenho certeza absoluta que ela não fala em vão das crianças que nós acalentamos nos braços, daquelas que são perfeitas dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Porque muitas vezes elas sofrem problemas e todas elas, todas as crianças trazem, o que elas trazem? As suas imperfeições na reencarnação. Ela mostra que através que nós não somos espíritos perfeitos, que reencarnamos, ela nos convoca a entender que nós reencarnamos, que nós não somos espíritos perfeitos e que todas essas crianças devem ser educadas, todas essas crianças devem ser trabalhadas. Nós devemos nos dedicar. E quantas pessoas, quantas crianças quantas crianças pelo mundo que estão relegadas aos seus lares por conta das suas deficiências, vamos dizer assim, e poderiam ser trabalhadas, a educação poderia ser dada a elas, porque através da educação poderia tirá-las do ostracismo, poderia tirá-las de todo aquele desapego que existe, do desapego da humanidade. Quando ela diz assim aqui mais para frente, ela fala assim: há quem diga que devem ser exterminados, para que os homens não se inquietem. Porque nós ficamos inquietos com a criança que é deficiente, com a criança que tem algum problema, com a criança que traz consigo algum problema. Se ela traz algum problema físico, nós ficamos inquietos. Isso eu posso falar porque a gente na escola hoje em dia a gente tem a inclusão, e com a inclusão entram algumas crianças que têm bastante dificuldades cognitivas, dificuldades físicas, não cognitivas, mas físicas, que trazem e que vivem, e que se não estivessem na escola hoje em dia, viveriam aonde? Viveriam no silêncio e na escuridão dos seus lares. Mas elas vão até a escola e elas participam. Só que muitas vezes nós nos inquietamos com essa situação. Mas nós devemos enfrentar a situação. Devemos enfrentar como? Através do trabalho. A gente tem um exemplo no Lar do Alvorecer também. Aos domingos, existem algumas crianças, são frequentadores do Lar do Alvorecer, da evangelização infantil, crianças que têm sérios problemas cognitivos, crianças que têm sérios problemas, e elas são tratadas e elas são levadas para uma classe aonde é dada a evangelização infantil, juntamente com um trabalho que é feito de apoio a essa parte, a essa deficiência que elas apresentam, essas deficiências que elas apresentam. Mas, sobretudo, é o acolhimento que é feito dentro do Lar do Alvorecer.
nós devemos entender que existe todo um acolhimento dentro do Lar do Alvorecer, que recebe essa criança, que recebe essa família, porque muitas vezes a família também não tem condições. Essa família também não tem condições de atender essa deficiência da criança e faz com que essa criança tenha alguns momentos dentro da semana dela, alguns momentos de atividade, alguns momentos de contato social com outras crianças. Óbvio que nós não vamos nos comparar a uma escola formal, que no dia a dia tem. Isso acontece também no Lar do Alvorecer, com algumas crianças daquelas que ficam no dia a dia lá, que são crianças que hoje nós chamamos de inclusão, que estão dentro das salas de aula em contato com as outras. E todo um trabalho, todo um planejamento é feito para que haja essa mudança, para que haja essa inclusão da criança na sociedade. É um trabalho muito difícil, é um trabalho que requer muitas horas de estudo, é um trabalho que requer muita responsabilidade, um trabalho de atenção, um trabalho que não é feito por uma pessoa só dentro da sala de aula, é feito sempre por mais de uma pessoa. Por isso que precisam dos voluntários, por isso que preciso que Neimei chama a atenção para os nossos olhos, para nós olharmos para esse outro lado também, para nós colocarmos as nossas habilidades, as nossas competências junto a estas crianças que precisam das nossas habilidades e precisam das nossas competências. Hoje em dia na educação se fala muito em habilidade e competência. Todo mundo deve ter ouvido, todo mundo deve ler no jornal. Se fala muito em habilidades e competências. A escola se fala muito nos planejamentos, se planeja muito habilidades e competências. Só que nós temos que ter direcionado o quê? A política, a nossa política de trabalho, não os políticos, não estou falando de política dos políticos, estou falando o nosso foco para que as nossas habilidades e as nossas competências sejam divididas com aqueles que estão junto a nós e com aqueles que sofrem, com aqueles que passam necessidade. Com aqueles que sofrem não só de doenças físicas, porque hoje em dia nós temos outras doenças, as doenças da alma, as doenças morais, as depressões, o desprezo dos pais pelos filhos. Não muitas vezes nem um desprezo assim, vamos dizer assim, intencional, mas a educação é relegada aos outros. E ela nos chama a atenção exatamente para isso. Nós não estamos fazendo aqui um inventário dos erros dos pais, enfim. Isso cabe à consciência de cada um. Mas cabe a nós lembrar que estas crianças existem. E que muitas vezes elas chamam a nossa atenção. Quantas vezes elas chamam a nossa atenção e muitas vezes nós não percebemos que ela está gritando, ela está implorando por uma atenção nossa, por um trabalho nosso. O Emmanuel, ele fala assim, que nós nunca devemos deixar de dar atenção a quem quer que seja, porque muitas vezes aquele que nos procura está prestes a entrar no plano espiritual pelas portas do suicídio. Então nós não podemos deixar de dar atenção a ninguém, deixar de ouvir a ninguém, deixar de ouvir uma criança, um adulto, um adolescente e observar. Todos nós temos competência e habilidade para observarmos as crianças, observarmos os adolescentes. E ela nos coloca, nos chama a atenção, diz assim, internece-te, sabe? Tenha a sensibilidade de olhar essas crianças, amolece o teu coração, coloca o teu sentimento em favor dessas crianças e auxilia-os quanto possas. Quanto possas. Porque o trabalho é
é aquilo que o André Luiz fala no final do livro Nosso Lar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho... Não falta serviço. Não falta serviço, o trabalho aparece. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Basta o quê? Abrirmos os olhos para observarmos no dia a dia. Não precisa ser necessariamente numa instituição, não precisa ser necessariamente. Hoje em dia, por exemplo, eu vou contar um exemplo para vocês, do meu trabalho dentro da escola. Um trabalho bem interessante. Existe um departamento da escola que chama Departamento de Ação Social, que nós fazemos o possível para pegar o maior número de alunos para esse departamento, para eles fazerem trabalho voluntário. E nós vamos até hospitais, creches, enfim, até alguns locais onde nós podemos levar a assistência às crianças, jovens, enfim. E tem um dos trabalhos que é feito dentro do Hospital Darcy Vargas. É um hospital lá que fica na região do Morumbi, um hospital público, mantido pelo governo do estado, e esse hospital, ele abriga criança com todos os problemas mais graves que a gente possa imaginar. Inclusive, toda uma parte de oncologia, são crianças com câncer. E nós pegamos uma turma de alunos, todas as semanas, num certo horário, colocamos num ônibus lá da escola, vamos até lá, e lá eles saem por dentro do hospital e vão fazendo visita, eles vão ao ambulatório, brincam com as crianças que estão esperando para fazer consulta. Tem um parque bem grande, um parque enorme lá, onde nós vamos fazer esse trabalho com as crianças. E o que nós observamos desses alunos que vão? Eu vou junto com eles. O que nós observamos desses alunos? Nós observamos que quando eles vão a primeira vez, eles não querem mais parar de fazer o trabalho. Porque ali, eles têm aquela hora que eles ficam lá com as crianças, eles vão trabalhando. E o convite que a Meimei faz é para que nós procuremos esse tipo de trabalho. Dentro dos hospitais, dentro das creches, dentro do nosso lar, acalentando os nossos filhos. E esse é um trabalho muito importante. Um trabalho que faz com que haja modificação nossa e com a criança, que é importante. Com aquela criança que traz imperfeições, com aquela criança que muitas vezes a gente vê lá dentro do hospital com dificuldades assim enormes, que estão passando, como ela diz aqui, estão passando pelas trevas do entendimento, e elas sofrem, e ela diz aqui, são nossos filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Isso é muito importante. O trabalho voluntário é muito importante. O nosso trabalho, ele faz com que a nossa vida, com que haja uma modificação enorme na nossa vida. A gente pensa às vezes que a gente está modificando muito a vida dos outros. Está modificando também. No caso, modifica também. Mas nós estamos modificando muito a nossa vida. Estamos trazendo um equilíbrio que nós não temos consciência, muitas vezes, para dentro dos nossos lares, para dentro do nosso espírito. Estamos ajudando. E ela diz assim aqui, ó, e cada vez que lhe ofertes a hora de assistência, a migalha do serviço, o leito agasalhante, a lata de leite, a peça de roupa, a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção. Aquilo volta para nós. É a lei do retorno. Eu gostaria de falar também que há um capítulo dentro da obra do André Luiz, o capítulo 10 do livro Entre a Terra e o Céu, que se chama Preciosa Conversação, aonde o André Luiz, o Hilário e o Hilário e o mentor vão até o lar da bênção,
e lá eles encontram uma mulher chamada Blandina. E a Blandina, eles têm uma conversa com a Blandina, ali dentro do lar da bênção, que é onde ficam aqueles espíritos das crianças que desencarnam crianças, depois elas vão crescendo, elas vão ficando mais velhas, como as nossas crianças aqui. Elas vão crescendo no mundo espiritual também. E aí, ali dentro daquele lar, elas são recebidas e ali elas ficam e elas recebem a visita das mães. No momento do sono, há algumas excursões que são feitas para aquelas que obviamente se encontram em condições, para aqueles encarnados que se encontram em condições e vão até esses locais para reencontrar com seus filhos, como é o caso aqui do menino chamado Marco, que a mãe vai numa excursão com o Clarencio e com o André Luiz e o Hilário, e eles vão até o lar da bênção e lá eles encontram com essas crianças. E ela reencontra o Marcos ali, ela abraça o filho, ela vê, e ela volta do sono, ela volta para a vida dela normal na Terra, com o coração, com aquele coração já. Elas têm aquele sentimento daquilo, ela muitas vezes pode nem lembrar o que aconteceu exatamente, mas sente que visitou o filho do outro lado, no lar da bênção. Então ela vai com essa criança, ela vai com essas famílias, vão até esses locais, e lá essa irmã Blandina abriga o pequeno Júlio do livro, que tem uma série de problemas, que se suicida numa encarnação e volta como criança, e morre, e volta novamente, morre na tenridade, até ele tirar todas aquelas imperfeições que ele traz das vidas passadas, do suicídio, e ela toma conta do pequeno Júlio lá dentro do lar da bênção. E ela tem um diálogo ali com o André Luiz e com o Hilário, um diálogo muito interessante. É o capítulo capítulo 10 do livro Entre a Terra e o Céu. Ela fala coisas assim contundentes para as mães, para os pais, né? Para mães e pais, sobre a criação dos filhos, sobre esses filhos que têm dificuldades, que muitas vezes pode livrar o nosso trabalho, fazer dar uma outra direção ao nosso trabalho como pais, que estamos ali com filhos tão problemáticos dentro dos nossos lares. E faz com que nós tenhamos uma outra visão daqueles que estão fora, como a Meimei chama a atenção. Então, ela tem esse diálogo e ela cria um roteiro para a criação dos filhos. Tá? No capítulo 10, não vai dar tempo agora de eu ler o capítulo inteiro, é um capítulo longo, e até um dia a gente pode pegar esse capítulo e analisando ponto a ponto que a Blandina vai falando para os pais, para aqueles que trabalham com as crianças, para as mães, que a responsabilidade da paternidade, a responsabilidade no trabalho, levar a habilidade e a competência que nós temos, sobretudo as nossas habilidades, para aqueles que passam necessidade, para aquelas crianças que passam necessidade, mas muito dentro dos nossos lares também. Capítulo 10 se chama Preciosa Conversação. É preciosa mesmo, dentro do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma observação, senão a gente pode passar para outra parte dos trabalhos.